Olá, pessoal. Vamos lá. Vamos convidar Dr. Leandro para entrar aqui na nossa live de hoje sobre sustentação oral. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós faremos uma live sobre sustentação oral nos tribunais. Eu convidei meu grande amigo Dr. Leandro para participar dessa live comigo. Vamos aguardar aí o retorno dele. Assim que ele entrar, a gente começa esse nosso bate-papo sobre sustentação oral nos tribunais. Sustentação oral que é de suma importância, um complemento da defesa. O advogado ele sustenta suas razões ou contra-razões do recurso na sessão de julgamento do tribunal. Vamos aguardar só Dr. Leandro entrar aqui. Cadê Dr. Leandro? Achei, tá aqui. Pronto. O Dr. Leandro já está aí. Apareceu o Dr. Leandro. Muito bem, seja muito bem-vindo, Dr. Leandro. Uma enorme satisfação tê-lo aqui. Podemos conversar sobre sustentação oral nos tribunais. Dr. Leandro, um amigo de longa data, advogado criminalista há mais de 2 décadas. Vocês podem ver, bem mais velho do que eu, né? Tá certo. Professor, boa noite, tudo bem com você? É sempre bom poder participar contigo aí nesses eventos, né? Nós que já somos decanos na advocacia e participamos de várias situações aí de júri, sustentações orais, e é sempre bom a gente poder fazer um bate-papo como esse, né? E o tema sugerido, que você sugeriu, diga-se de passagem, né? Eu acho muito importante, porque todos os estudantes, a maioria dos estudantes de direito, os recém-formados, eles sempre têm aquele ímpeto, aquela vontade de fazer uma sustentação oral, né? Eu acho que o advogado que realmente se destaca é aquele que procura fazer pelo menos uma vez na vida uma sustentação oral, né? Isso eu acho que é extremamente importante para a vida profissional do advogado. Sem dúvida. E esse tema, doutor Leandro, de suma importância, e a gente vê quando vai fazer uma sustentação oral, acompanhando um julgamento no tribunal, você tem cerca de, pelo menos na área criminal que nós atuamos, mas vejo com os colegas que atuam também na área civil, na área trabalhista, você tem lá cerca de 400 processos para serem julgados, às vezes numa tarde. E não tem 400 advogados para fazer sustentação oral, não é? A gente vê que são poucos os advogados que fazem sustentação oral. E aí eu identifiquei aí alguns motivos que a gente pode elencar do porquê de poucos advogados fazerem sustentação oral, e me corrija aí se eu estiver errado, mas numa conversa rápida com alguns alunos, inclusive, eu verifiquei que alguns falam, mas não é obrigatório fazer a sustentação oral. Muitas vezes o cliente não paga um extra para fazer a sustentação oral. Desembargadores e ministros normalmente já têm o voto pronto e, portanto, fazer a sustentação oral não vai mudar nada o voto desse ministro ou desse desembargador. O advogado já disse tudo o que precisava falar na manifestação escrita e, muitas vezes, quando o colega é mais próximo, ele revela que tem um medo de falar em público. Então, gostaria aí, doutor Leandro, de ouvi-lo acerca disso, né? Procede isso? O
que você vê aí com os seus colegas? Como é que você lida com essa questão da sustentação oral? Tá. Vamos lá, professor. Em primeiro lugar, na minha opinião, a sustentação oral é extremamente importante, extremamente válida, isso daí é indiscutível. Quando a gente participa de julgamentos lá em São Paulo, vamos falar aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que nós observamos, tá? Ali sentado, aguardando o chamado para fazer a sustentação oral, o pedido para que você ocupe o lugar, né? Eu observo que nós temos ali, por exemplo, 300 processos para serem julgados numa única sessão. E, obviamente, ninguém ali, porque você tem o primeiro desembargador que analisa o processo, é o relator. Os demais, o revisor e o terceiro juiz, eles acompanham o voto do relator. Então, se, porventura, você tem uma sustentação oral, você consegue expor, ao menos para esses outros dois, ou até mesmo o próprio relator, situações fáticas que, às vezes, foram deixadas de lado. E aí que você, com a sustentação oral, você consegue mudar o voto do próprio relator, se ele for desfavorável, é óbvio, né? Ou, muitas das vezes, conseguir que os outros dois juízes, desembargadores, acompanhem aquilo que você está dizendo, que você está sustentando oralmente. A questão do medo de falar em público, muitos advogados também recém-formados, eles conversam comigo a respeito disso também. Eles têm muita vontade de chegar lá no tribunal e fazer uma sustentação oral. Mas, às vezes, eles não sabem nem a questão de procedimento, de como fazer, de como chegar até lá, não digo no aspecto físico, mas no aspecto teórico, como que a gente tem que pedir uma sustentação oral. Até o básico do básico, às vezes, o advogado não sabe. Hoje em dia, o que nós fazemos, tá, professor? Você sabe, assim como eu, que a gente pode ligar no tribunal ou mandar um e-mail institucional solicitando para que seja feito a sustentação oral, para que a gente possa fazer a sustentação oral. Ah, mas se porventura eu esqueci de mandar o e-mail e eu pretendo fazer a sustentação oral, eu posso ir no dia do julgamento? Pode. Chegando lá, você tem o oficial de câmara, né, o oficial dos desembargadores, solicita ele, chega até ele e fala, olha, eu vim aqui para fazer a sustentação oral desse processo. Ele anota o teu nome, entra numa lista de espera, e aí, ele, na hora certa, ele te chama para fazer a sustentação oral. É esse o procedimento que é feito para você estar agendando a sua sustentação oral. E o que acontece? Uma outra questão também que muita gente me pergunta é a respeito da preparação do processo. O que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer. O que eu costumo dizer também, professor, é que o advogado ele tem que se atentar principalmente naquilo que não deve ser feito. Porque a questão teórica, aquela questão que a gente aprende tanto no regimento interno ou na questão estatutária, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, aquilo está expresso em lei. Então você pode pegar ali e estar examinando e seguindo aquelas orientações. Mas a questão prática, objetiva, daquilo, como você deve fazer, comportar numa sustentação oral, isso não vem desses ensinamentos jurídicos, desses regimentos, tá? Eu vejo aí, doutor Leandro, uma importância muito grande na questão da sustentação oral, primeiro, porque ela garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, né? O relator, muitas vezes, ele pode ter deixado o voto com os assessores. E aí, quando se faz uma sustentação oral no tribunal, sem dúvida, existe a possibilidade, como já aconteceu comigo, e acredito que tenha acontecido já com você, aliás, eu sei que aconteceu, porque você já me revelou isso, do relator mudar o voto dele, não é? Então, se você não faz a sustentação oral, acaba trazendo um prejuízo significativo na defesa do seu cliente. E também, não há como negar, o revisor e o terceiro juiz normalmente nem sabem do caso. Então, ao se fazer uma sustentação oral, existe a possibilidade destes desembargadores ou ministros pedirem vista dos autos, analisar com mais detalhes algum ponto que foi levantado pelo advogado e, sem contar, a possibilidade que o advogado tem de expor o caso diretamente aos julgadores, não é? E, claro, que o advogado sai com a consciência tranquila de uma sustentação oral, que ele fez tudo que era possível, tudo que estava a seu alcance. Afinal,
ele tem uma procuração do seu cliente e o cliente deposita todas as fichas no advogado. Muitas vezes o cliente está sozinho, abandonado, e precisa justamente dessa mão, essa corda que ele vê no fundo do poço, é o advogado. Então eu vejo aí como imprescindível a realização da sustentação oral, não só na área criminal, que é a área que nós atuamos, mas em todas as áreas, devido à atenção que você precisa dar à procuração que foi outorgada, né? Claro, sem sombra de dúvida, você está coberto de razão. A questão da sustentação oral, para mim, é imperiosa. Nós temos sempre nos casos, principalmente nos casos mais complexos, né? Porque lá em São Paulo, ou nos outros tribunais também que nós temos, o julgamento que a gente observa é a seguinte frase: você tem o número do processo, a comarca de origem, o relator ele dá o voto dele, o revisor e o terceiro juiz acompanham o relator, ponto final. Então, realmente, não há um julgamento ali com análise do mérito da questão. O que nós temos é o acompanhamento do voto do relator, apenas isso. E quando a gente faz uma sustentação oral, você acaba expondo aos demais integrantes ali da Câmara aquela situação do processo, aquela situação particular que você tem um conhecimento sobre isso. Agora, uma questão que eu acho relevante, professor, isso eu gostaria até de frisar aqui, e que a gente conversa também com os advogados e estagiários ou estudantes de direito, né, a respeito do que deve ser feito na sustentação oral, qual o procedimento que nós devemos fazer, tá? É uma dúvida que isso daí paira na maioria dos casos, né? Principalmente daqueles que Isso é importantíssimo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, doutor Leandro. Lembrando só aos nossos ouvintes, não é, que definida a pauta de julgamento, então há a designação de uma data para esse dia do julgamento, que será feita a sustentação oral, com exceção de habeas corpus, né, que habeas corpus, assim que tem o parecer do Ministério Público, obrigatoriamente já é pautado no dia, na sessão seguinte. Mas, claro que pode acontecer alguns imprevistos. Então, existe a possibilidade do advogado pleitear a designação para uma outra data do julgamento. Não é? Eu tive algumas vezes julgamento em Brasília e ficou muito em cima, não tinha voo, não tinha hotel, alguma coisa nesse sentido, e aí se pede essa redesignação. Lembrando ainda que é possível hoje fazer sustentação oral por videoconferência, sim, mas eu sou advogado raiz ainda, né? Eu gosto de fazer a sustentação oral pessoalmente, não por meio de videoconferência. Advogado da antiga. Alguns advogados fazem lá por QR Code, né? Tem toda uma tecnologia hoje à disposição que, sem dúvida, se não houver essa possibilidade de se fazer a sustentação oral presencialmente, é claro que se valha destes recursos, né? Mas tendo a possibilidade, no meu modo de ver, é importante que se faça presencialmente a sustentação oral e sempre que possível entregar também com antecedência o memorial, não é? Lembrar, né, dos procedimentos protocolares que tem para se fazer a sustentação oral. Então, chegando ao local, não é? Primeiro que você já tem que ter comunicado com antecedência que vai ser feita a sustentação oral. E aí, chegando ao local, preencher lá a papeleta, né, com o pedido de preferência ou de sustentação oral. Preferência, eu não vejo por que fazer esse pedido, já foi até lá, faça a sustentação oral, não é? Lembrando que a sustentação oral existe toda uma solenidade para isso. Então, o advogado estará com as vestes talares, não é? Que é a beca, e os magistrados também. Existe aí toda uma solenidade na fala e no trato dos julgadores. Então, gostaria, doutor Leandro, falasse um pouquinho sobre isso, uma vez que nós tivemos até um caso, né, recente, que foi bastante divulgado na mídia, lá de uma advogada que o ministro Marco Aurélio acabou chamando a atenção pelo linguajar que ela se valeu, né? E, como eu estou dizendo, há necessidade de uma formalidade, não é?
Sim, claro. Marcelo, vamos lá. Eu vou passar aqui algumas dicas aqui que você já sabe, né? Mas como a gente está num bate-papo aqui, o pessoal está, alguns pela primeira vez estão se aproximando desse tema, da questão da sustentação oral, né? O que eu observo também, Marcelo? Muitas vezes a gente chega lá, na questão prática e objetiva, a gente chega lá, dá um nome para o funcionário, para o escrevente da Câmara, né? Para o oficial de Câmara, e indica que você vai fazer sustentação oral. Normalmente, eles têm uma ordem de chegada. Então, é feito, olha, o senhor, por exemplo, o Marcelo Valdir é o 12º da pauta. Eu sou o 15º, um exemplo. O que a gente tem? Nesse momento, nesse momento que a gente aguarda a sustentação oral, eu trago comigo, pelo menos assim que eu costumo fazer, a gente tem que fazer aquele momento de concentração. A gente tem que, primeiro, observar na própria Câmara, ver a reação dos desembargadores, do relator, do presidente, do revisor, como que eles procedem nas sustentações orais que nos precederam, tá? Existe um erro muito primário, às vezes, eu acho, na minha opinião, do advogado, como eu falei para você. Falou, olha, o Marcelo é o 10º da pauta, eu sou o 15º. Eu sou o 15º, então eu vou sair, vou tomar um café na sala do AB, ou vou fumar um cigarro lá embaixo, seja o que for. Qualquer pretexto para eu poder estar me retirando dali. Isso é um problema seríssimo. Eu tive uma situação agora, um pouco recente, que eu estava junto com um advogado, nesse mesmo sistema. Ele era o 10º e eu era o 15º. E eu estava aguardando o julgamento, ali, sorte minha que eu estava ali perto, e o desembargador falou, olha, vamos antecipar a sustentação oral, vou chamar o 15º a compor aqui a mesa. Era eu. Quer dizer, se eu tivesse saído, eu tinha perdido. E uma outra questão também, Marcelo, é a questão da toga. Isso é um problema sério que os advogados enfrentam em São Paulo. A OAB disponibiliza um número certo de togas, e eu já vi muito advogado correndo atrás de toga, inclusive de outros colegas, pedindo, você pode me emprestar? Me empresta, porque acabou lá na OAB. Esse é um problema seríssimo também. Tá? A questão que foi levantada da advogada no Supremo com o ministro Marco Aurélio, eu entendo que faltou um pouco mais de, vamos dizer assim, de condução por parte do advogado. Existe uma questão protocolar, isso é fato. A gente ali, eu não estou, veja só, vou fazer um parênteses aqui, eu não estou dizendo que o Marco Aurélio está certo, coberto de razão, não quero polemizar, não é isso. Que o Marco Aurélio estaria certo em fazer uma censura de maneira pública, como foi feita, tá? Mas o que nós temos? A questão do tratamento durante os debates, durante o julgamento, a sustentação oral, deve ser um tratamento formal. Nós estamos ali diante de desembargadores, a gente não está numa conversa entre amigos, numa roda de amigos. Então, o pronome de tratamento adequado é Vossa Excelência. Assim como nós temos o tratamento para um Papa, por um governador, por um presidente, por um arcebispo. Então, quer dizer, nós temos que dispendir um tratamento cordial. É esse o procedimento que deve ser feito, tá? Eu não acho certo, eu já vi em sustentação oral, o advogado de Rio Claro, ele se dirigia aos desembargadores, dizendo o seguinte, ó, vocês têm que entender, vocês têm que olhar, vocês têm que proceder. De maneira totalmente inapropriada. Ele levou um sermão lá nos desembargadores, não vou citar a Câmara nem por questão até de ética, eu vou me preservar isso, né? Mas está errado. Eu não sei se é um despreparo, um nervosismo, né? A questão do nervosismo até poderia se justificar a ausência do pronome de tratamento, mas o advogado tem que ir sempre preparado, tá? E a questão da sustentação oral em si. O que o advogado tem que fazer na sustentação oral? Eu já vi várias sustentações orais, já participei de várias sustentações orais, e o que a gente tem de erro, crasso, erro assim, que para mim é injustificável. É o advogado chegar no tribunal e começar a fazer leitura. Primeira coisa, ele começa a ler. Eu já vi presidente de sessão criminal virar para o advogado e falar, doutor, o regimento interno não proíbe, não sei de onde ele tirou isso. Hoje em dia, o regimento interno do Tribunal de Justiça não prevê nada, a questão de leitura, ou se pode ou não pode, não prevê nada disso. Mas ele advertiu o advogado que não poderia sustentar oralmente fazendo leitura de peça de processo. Quer dizer, ele pegou as razões e começou a ler. Está errado. Uma outra questão também que nós temos. O advogado que chega
no Tribunal de Justiça, por exemplo. Agora, vou citar o nome porque é uma questão mais pública, vamos dizer assim. Você tem o desembargador da 16ª Câmara, Souza Nutti. Chega lá, ele começa a fazer leitura doutrinária das obras de Souza Nutti. O Souza Nutti como relator. Não faz sentido. Ou então começar a fazer uma leitura maciça de jurisprudência. Existe uma frase que é até interessante, que em Roma Antiga se dizia o seguinte, que não se ensina de lei a magistrados. Então, quando a gente vai fazer uma sustentação oral, Marcelo, e você também faz isso, eu já vi, já acompanhei sustentação oral tua, o advogado tem que se pautar na matéria factual, na matéria de fato. E demonstrar para o desembargador, para o relator ou para o revisor, aquilo que tem no processo, de maneira que, se reportando ao fato, beneficia o teu cliente. Seja o paciente, seja o réu, seja o apelante. É assim que nós temos que devemos nos portar diante de uma mesa julgadora. Sim, sem dúvida. E aí vem, doutor Leandro, uma questão muito importante que você falou, que é o advogado se preparar com antecedência. Então, o advogado, hoje nós temos aí inúmeros meios tecnológicos, inclusive estamos aí passando por uma pandemia e muitos de nós sobrevivendo apenas por causa dessa tecnologia que está disponível, senão todo mundo já tinha ficado maluco, não é? Então, nós temos aí aqui o telefone celular, uma câmera, um microfone. Ora, o advogado tem 15 minutos para fazer a exposição, muitas vezes, de 10, 15, 20 volumes de processo. Então, ele precisa saber controlar o tempo. Claro, estudar e conhecer a fundo o processo, controlar o tempo, saber o que dizer, como falar, porque você tem o relator que já, em tese, estudou o processo. Então, você vai apresentar fatos para o relator, não é? Isso facilita aí o seu nervosismo se você grava, faz uma gravação aí no seu celular, não é? Para ver como fica a sua sustentação oral. Pensa para um colega ver. Eu costumo dar essa dica sempre para os alunos de graduação, quando estão fazendo o TCC ou na especialização. Pensa para algum amigo ver, mesmo que ele não seja da área, para a namorada, para o namorado, para o irmão. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos viciados em algum erro e a gente não vê que não estamos conseguindo transmitir com clareza aquele assunto. Então, essa preparação com antecedência é muito importante, não só para corrigir essas falhas, como também para diminuir esse nervosismo que é natural, não é? E, aliás, é bom que se tenha um certo nervosismo, porque isso demonstra que o cliente está com um advogado preocupado com a causa. Claro. O seu advogado vai lá, não, eu já fiz aí muitas sustentações orais. Doutor Leandro, para quem não conhece, não é um excelente jurista, como diz lá no interior, né? Porque ele faz júri muito bem. Inclusive, o doutor Valdinei está nos assistindo aqui e fez o comentário de que ele teve a felicidade, a oportunidade de assistir um dos melhores júris da vida dele, que foi feito justamente por você. E eu acompanho aí o Dr. Valdinei, eu já fiz aí alguns júris com o Dr. Leandro também, e realmente a postura dele num tribunal do júri é algo de se tirar o chapéu, né? E a preparação do conhecimento, doutor. Falo com conhecimento de causa, doutor Leandro. Nossos clientes que o digam, viu? Aliás, aquele promotor de justiça do GAECO que o diga, viu? Saiu cuspindo lembranças a ele. Júri. Aliás, aproveitando até esse fato que aconteceu nesse júri que nós fizemos, doutor Leandro, veja, não é só o advogado se preparar para a sustentação oral. Ele precisa conhecer todo o processo e, como você bem disse, tratar com a formalidade, não é, que se exige o ato processual. Então, você precisa realmente
tratar os desembargadores com respeito. Isso não significa ficar puxando o saco ou ser mole com eles, de forma alguma. Você tem, sim, como falar firme. Agora, falar firme, gente, olhando nos olhos do julgador. Você não vai ficar lá olhando para cima, tal, lendo, como disse o doutor Leandro, não é? Claro, faça algumas anotações, mas algumas anotações em tópicos, não é? Não ficar fazendo leitura. Claro, coloque os tópicos, até porque você precisa ter uma ordem lógica no que você vai falar nesses 15 minutos. Você não vai perder tempo lendo jurisprudência, não vai perder tempo lendo doutrina. Então, você vai narrar os fatos, e sempre narrar os fatos de acordo com aquilo que interessa ao seu cliente e sempre com educação. Tanto quando começa a sessão, quando termina a sessão. Seja você, o seu cliente, né, saia vencedor ou não. Aquele júri que o doutor Leandro bem se lembra que nós fizemos aqui numa cidade do interior, o promotor mostrou-se de uma arrogância tremenda quando ele perdeu o júri. Né? Era o segundo júri que o nosso cliente tinha sido submetido a julgamento, foi absolvido a primeira vez, MP recorreu, a segunda vez foi absolvido de novo, e ele saiu, mas saiu cuspindo fogo, falando um monte de bobagem. Né? Não pode. Isso, obviamente, pega mal. O juiz viu, os jurados viram o que o promotor fez. Então, o advogado precisa lembrar do seguinte: cliente passa. Você, semana que vem, vai estar lá sustentando de novo. Não é? Mês que vem, que seja, o ano que vem, você estará lá sustentando novamente. Então, a educação, minha mãe dizia, é algo que vem de berço. Se você não teve isso no berço, treine, se aprimore. Por quê? Porque se exige uma certa solenidade e devemos respeitar essa solenidade, ainda mais no processo, que é algo extremo, na justiça, né, como um todo, que é algo extremamente formal. Sim, não tenho a menor dúvida disso, Marcelo. A questão de educação, ela vem de berço, né? Ela foge, ela transcende um pouco a questão dos tribunais. Então, é ensinamento que nossa mãe, nossos pais nos ensinaram, né? Mas voltando só na questão da sustentação oral, às vezes as pessoas me perguntam também, né? Olha, como que eu falo no tribunal? Como que eu me dirijo aos embargadores? Eu posso falar sentado ou eu posso falar em pé? Eu devo falar em pé? Há alguma determinação, algum regulamento, algum regimento interno que me obrigue a falar em pé? Olha, não tem. O que nós temos em previsão legal é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que fala que o advogado pode falar em pé ou sentado a seu critério. Mas eu costumo dizer o seguinte: você luta sentado? Ninguém luta sentado, ainda mais um advogado. Chegando até o tribunal, você tem que sustentar oralmente em pé. Ficar sentado, manuseando o código, manuseando o processo, não dá. Então você tem que saber. Porque nós temos ali, além de tudo, os desembargadores eles estão observando a tua postura. Há uma leitura corporal ali que eles acabam assimilando, além da questão da oratória em si. Ela tem todo um conjunto, todo um contexto ali que os embargadores estão analisando. Então a gente consegue, muitas vezes, você estando ali em pé, além do que você consegue se fazer entender melhor, você consegue gesticular melhor, você não tem as mãos amarradas, você consegue ter uma desenvoltura, sem sombra de dúvida, muito melhor, né? Isso daí é inquestionável. Uma outra questão também, e isso já aconteceu comigo, de chegar lá para fazer sustentação oral, o relator me chamar e falar: olha, doutor, eu examinei aqui o processo, eu vou dar provimento ao teu recurso, tá? Eu vou conceder a ordem, eu vou dar o provimento ao teu recurso. O senhor quer sustentar oralmente? Ainda assim, o senhor quer sustentar oralmente? E até ele brincou, ele virou para mim e falou: olha, se o senhor se sustentar oralmente, pode ser que o senhor consiga mudar minha opinião, né? Mas, em todo caso, sinta-se à vontade. Eu falei: não, imagina, aí não dá, né? Aí não faz sentido. Exato, Isso daí, bem, na prática, acontece bastante. Você, advogado, se prepara, tudo, vai fazer a sustentação oral, e aí o desembargador relator, ou o ministro relator, né, fala: olha, doutor,
nós estamos acatando aqui, acolhendo, não é, o seu pedido, você insiste em fazer a sustentação oral? Ora, nosso objetivo já foi atingido, não é? Então, aí é uma questão de bom senso. Eu costumo até dizer para os meus alunos que direito é bom senso. Então, Sim. neste caso, por mais que você tenha se preparado, não é? Que você tenha pedido lá para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu irmão ler, né? Acompanhar a sua sustentação oral. Gente, você não vai também, você tem 400 processos para eles julgarem, tem outros 10, 20, 30 advogados para fazerem sustentação oral. Então, aí é uma questão de bom senso, né? Se eles estão acatando o seu pedido, não tem problema. O doutor João Batista, e ele está perguntando aqui, doutor Leandro, se é comum o relator mudar o voto. E o doutor Maxwell também dizendo aí que você falou uma verdade, pelo menos uma, né? Pelo menos é comum, né, os demais desembargadores ou ministros nem saberem o que está acontecendo. Eles simplesmente acompanham o voto do relator. Acompanha o relator e acompanha o relator, acompanha o relator e pronto, né? Mas, antes de você comentar sobre isso, eu queria contar uma experiência pessoal minha, que foi a minha primeira sustentação oral no tribunal. Eu tive um cliente que eu era recém-formado, né? Praticamente ontem, não é? Isso aconteceu, né? Eu era recém-formado e aí o cliente, nós fizemos lá a defesa do cliente e tal, entramos com o recurso de apelação e já ele tinha visto primeiro que eu quando seria o dia do julgamento. E aí ele me liga, né? Ele me liga e fala: "Ô, doutor Marcelo, eu vi aí que o julgamento está marcado para o dia tal. Eu queria saber quanto você cobra para fazer a sustentação oral." Aí eu falei: nossa senhora, né? Pelo menos primeiro já tirou um peso das minhas costas, porque eu nem estava sabendo da data do julgamento. O cliente, claro, fica lá todo dia atualizando no site do tribunal, ele viu quando era a data do julgamento, se bem que nessa época eu acho que nem tinha nada informatizado ainda, viu, doutor Leandro? Mas ele já na minha primeira sustentação oral me pagou então para fazer a sustentação oral, não veio lá no pacote lá de trás que a gente cobra, né? E ele foi me acompanhar para fazer a sustentação oral. Ele me acompanha para fazer a sustentação oral e eu tremendo igual vara verde, né? Li o processo, estudei o processo de cabo a rabo, sabia aí todas as páginas de cor e salteado, com medo danado, né? Coloco lá minha beca tal e vou fazer a sustentação oral. Faço a sustentação oral, advogado é aquele problema, né? Depois que pega um microfone não quer largar mais. Pego lá, faço a sustentação oral e o próprio relator vira para mim, né, parabeniza tal, e fala: olha, doutor, o senhor chamou atenção aqui para um ponto que eu não tinha me atentado. Então, eu estou tirando de pauta esse processo para analisar melhor essa questão que você levantou e semana que vem a gente faz, então, na próxima sessão, não é? A gente faz aí o julgamento. E o cliente foi absolvido. Então, vejam, na minha primeira sustentação oral, claro que depois aí as 10, 20 depois, né? Não tive essa sorte. Mas, na minha primeira sustentação oral, o próprio relator, ele tirou o processo de pauta. Imaginem se eu não tivesse ido fazer a sustentação oral. Ah, não, sim. pô, a primeira vez, tenho medo, nunca fui, né? Não vou fazer. Olha o prejuízo que o meu cliente teria nesse caso. O próprio relator tirou de pauta. Então, vejam a importância de se fazer essa sustentação oral, não é? Claro, não tem, sem sombra de dúvidas. Agora, você está tocando num ponto que eu ia comentar logo mais, mas eu vou antecipar em relação ao relator. Existe uma praxe que virou moda, isso aí eu acho que é até um pouco de modismo, né? E o pessoal que está acompanhando
fica a dica, isso daí, para mim, na minha opinião, é extremamente importante, é até um divisor de águas, tá? Em relação à sustentação oral e o voto do relator. Acho que já aconteceu contigo, Marcelo, da gente fazer a sustentação oral, o relator, na minha opinião, talvez ele se sinta confrontado com aquilo, com o que foi dito, principalmente quando você se reporta à matéria factual, você pauta a sua sustentação oral na matéria de fato, e aí você acaba confrontando com o voto do relator aquilo que você sustentou e está de acordo com aquilo que tem no processo. Virou uma mania, até digo que é uma certa praxe, vamos dizer assim, do relator, ao perceber que ele seria voto vencido, retirar de pauta. Ele retira de pauta e vira e diz o seguinte: olha, tendo em vista a sustentação oral que veio da tribuna, do defensor, eu vou tirar de pauta para uma melhor análise. O regimento interno prevê que ele remeta, devolva esse processo, esses autos, na próxima sessão. Só que na prática não é o que acontece. Às vezes ele fica uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, até que ele tenha vontade de trazer à mesa, que o termo técnico é processo vai à mesa, e para que os outros julguem, tá? Feita a sustentação oral, o advogado não pode sustentar novamente. É uma única vez. E quando volta para outra sessão, seja subsequente, ou seja a segunda, a terceira, o advogado não pode mais sustentar oralmente. Aí vem uma questão, Leandro, prática, que eu gostaria sim, que você comentasse sobre isso. Você fez a sustentação oral do processo do seu cliente no dia do julgamento, hoje. Você fez a sustentação oral. Vai ser pautado, então, para a semana seguinte o julgamento. O advogado deve ou não ir, já que ele não pode fazer a nova sustentação oral? Excelente pergunta, Marcelo. Muitos advogados desavisados respondem o seguinte: não, eu já sustentei oralmente, eu não posso sustentar novamente, eu não vou. Acompanhe o resultado pela internet ou pelo diário oficial, seja lá como ele quiser. É um erro primário, é um erro absurdo, tá? Por quê? Eu vou falar de questão prática. Isso aconteceu comigo. Eu fiz a sustentação oral, o relator se sentindo confrontado com aquilo que eu falei, retirou de pauta. Não, eu vou tirar de pauta, eu vou fazer uma análise melhor desse processo, desses autos, tendo em vista a sustentação oral da defesa, e ficou com o processo umas 2, 3 semanas. Quando ele mandou à mesa, isso eu acompanhando, monitorando, eu tinha um interesse muito grande nesse processo, e eu monitorando. Quando voltou à mesa, na sessão de julgamento, eu cheguei lá no tribunal, fui até a Câmara, chamei o oficial de Câmara, falei: olha, eu quero acompanhar o julgamento. Aí ele falou: só um minutinho, doutor, qual o número do processo? Número tal, não sei o quê, número tal da pauta. Tá bom. Ele retornou e falou assim: olha, doutor, o senhor já sustentou oralmente, está constando aqui. O senhor não pode sustentar novamente. Eu falei: meu querido, eu não vou sustentar oralmente. Eu quero compor a mesa de julgamento. Ele olhou e falou: compor a mesa? Sim, eu vou compor a mesa de julgamento. Por que compor a mesa, professor? É uma questão até óbvia. Se nós tivermos qualquer matéria de ordem, como é que nós vamos suscitar uma questão de ordem da porta de entrada da sala? Não tem como. Não tem como. Você não se faz presente. E a questão de ordem não é só a questão doutrinária ou jurisprudencial, não é isso. O advogado nem deve tocar nesse assunto. Mas, às vezes, envolve questão de fato. E nesse processo que eu acompanhei lá, voltei para compor a mesa, o relator, ele manteve o voto, negando o provimento ao recurso defensivo, e aí o revisor, isso lembro como se fosse hoje, o revisor olhou para mim e falou o seguinte: olha, doutor Leandro, eu lembro da sustentação oral do senhor, realmente foi uma sustentação oral com muita ênfase, despertou a atenção aqui de todos os integrantes aqui da Câmara. E com base na sustentação oral que o senhor fez, eu vou dar provimento ao apelo defensivo. Ou seja, o relator... Então, é importante... Ele ficou meio assim, né? Então,
E aí o Muitas terceiro juiz vezes. acompanhou. O terceiro juiz acompanhou o revisor e absolveu o meu cliente. Eu não abri a boca, mas a presença física do advogado compondo a mesa é de suma importância. Fez, Mesmo que ele não fez toda sustente a mais diferença. argumento. Sim, fez toda a diferença, não é? A sua presença lá fez realmente a diferença, porque tem a memória visual. Então, é importante também essa sustentação oral e depois o seu comparecimento no dia da sessão de julgamento efetivo, caso tenha sido adiado, justamente porque, primeiro, os demais ministros ou desembargadores têm ainda a memória visual. E depois, se houver necessidade de levantar alguma questão de ordem, o advogado está lá justamente para isso. Então, Claro. não é só fazer lá durante seus 15 minutos de glória a sua sustentação oral. Você tem responsabilidade com o processo. Então, precisa acompanhar este processo até o final, não é? E uma última questão, doutor Leandro, estou vendo que o nosso tempo aí já se passaram 45 minutos, nós temos 1 hora só. É o seguinte, como é que funciona aqui no estado de São Paulo? Eu sei que em alguns estados tem um procedimento diferente, mas aqui em São Paulo, o advogado faz a sustentação oral, depois da fala do advogado, o Ministério Público que faz a sustentação oral dele. Ou seja, a defesa não fala por último. E isto, no meu modo de ver, é uma falha enorme do regimento interno do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, porque o advogado tem que ser, a defesa não é, tem que ser a última a falar, e não o Ministério Público. Argumenta-se que o Ministério Público é o fiscal da lei. O Ministério Público é fiscal da lei no cível, é fiscal da lei em outras áreas. No crime, ele é parte. Sendo parte, se houver sustentação oral, no meu modo de ver, ele, Ministério Público, deveria falar em primeiro lugar e, por último, a defesa. Tanto que nós tivemos uma mudança na ordem do interrogatório dos réus no processo de primeira instância justamente por causa disso. E o STF, inclusive, estendeu essa mudança do Código de Processo Penal para todos os outros procedimentos. O réu fala por último. Portanto, a defesa também entendo que tem que falar por último. Eu concordo contigo, Marcelo. A questão da defesa, ela tem que ser ouvida por último. Por quê? Às vezes o procurador de justiça, no julgamento das apelações, habeas corpus, algum recurso defensivo, ele tem inúmeros processos ali. Ele vai normalmente ou na denúncia, ou vai no parecer da própria procuradoria e tece comentários que às vezes já está ultrapassado, que já não faz mais sentido aquilo que ele está falando. E aí como é que você pode intervir nisso? Você não intervém, porque não existe, é defeso, isso daí é proibido pelo regimento interno, a partes. Você não pode apartear o Ministério Público não pode te apartear. É uma regra regimental. Agora, só um detalhe, você pode ser aparteado pelo desembargador, hein? Pelo relator. Isso é importante falar também, Leandro. Qualquer questão suscitada pela defesa, ela pode ser objeto de questionamento pelo desembargador. Tanto o relator ou o revisor, ele pode questionar. Eu já participei de sessão de julgamento onde era uma ordem de habeas corpus e virou um debate entre os três. E eu estava no centro ali sendo questionado. Isso sim, isso é verdade. Eu acabei sendo questionado por tudo quanto é lado. Tanto que um começou a discutir com o outro, e ele falou, não é isso, doutor. Eu falei, pô, se eu estou falando, quem que sou eu para dizer o contrário? Daí então, a importância de você conhecer a fundo o processo. E, claro, a lei também, não é? Tem que conhecer o Código Penal, tem que conhecer o Código de Processo Penal e, principalmente, os fatos do processo. Porque imagina a vergonha do advogado se um desembargador ou um ministro, durante a sua sustentação oral, faz uma intervenção, pergunta, pede algum esclarecimento e você não sabe, não é? Não pode. Então, daí vem aquilo que você falou, Leandro,
da preparação, não é? O advogado tem que se preparar com antecedência. Você não vai chegar e cair de paraquedas lá, como infelizmente a gente vê, não é? Muitos colegas fazem sustentações orais que era melhor nem ter feito, né? Para fazer daquela forma. Você vê que ele não conhece absolutamente nada do processo. Lê a sustentação oral. Isso acaba desgastando não só o advogado, como também o próprio cliente dele, né? Certo, perfeito, Marcelo. Eu tenho por hábito, quando eu faço sustentação oral, professor, eu abro a sustentação oral dizendo o seguinte, que eu vou pautar a tese defensiva na matéria factual, na matéria de fato. E vou externar a tese defensiva de maneira extremamente breve. Professor, os desembargadores, eles abrem um sorriso de orelha a orelha. Eles falam, eles olham assim como, não, acho que eles dão graças a Deus da gente ter objetividade Sem dúvida. e reportar a matéria de Sem fato. dúvida. Eu lembro de uma situação... Eu já vi muitos desembargadores falando exatamente isso, né? O advogado muitas vezes fez uma sustentação oral que nem usou os 15 minutos, usou um tempo um pouco menor, mas ele foi preciso, sabe? Cirúrgico na sustentação oral dele. E realmente, se é o suficiente, não tem o porquê ficar, não é, floreando, falando, lendo, não há necessidade disso. Não há necessidade em hipótese alguma. Teve um presidente de uma sessão criminal que eu acompanhei, isso já era quase 8 horas da noite, ele virou todos exaustos ali, né? Ele virou e falou o seguinte, eu lembro como se fosse hoje também. Olha, tem advogados que chegam aqui para sustentar oralmente, eles querem nos doutrinar. Eles querem nos ensinar a jurisprudência. A jurisprudência emana dessa corte. Então não faz o menor sentido um advogado chegar aqui e querer dar lição de direito para nós. Não tem como. A gente não é recém-formado. Nós não somos recém-formados. Tá? E nesse caso, teve uma situação também, professor, onde eu peguei e peguei a questão de fato. Isso daí, os julgamentos que a gente observa, eles começam a te dar razão quando você tem objetividade, como você falou. Por quê? Hoje em dia, uma outra questão que está sendo muito usual, muito habitual, é o relator abrir mão do relatório do processo. O próprio presidente da sessão pergunta ao advogado, doutor, o senhor abre mão do relatório? Abro. A hora que abriu mão, a palavra está contigo. Uhum. Aí você tem que expor ali para os desembargadores o teu processo. E entra a objetividade nesse caso. Por quê? Se você abre mão do relatório, o revisor e o terceiro juiz, eles não sabem nem do que está se tratando ali. Então você tem que fazer de maneira muito sutil e muito rápida, muito dinâmica, do que se trata aquele processo. Olha, o processo se resume a isso. A defesa vem buscar isso. Por esse motivo, em razão desse fato. E conclua. E acabou a tua sustentação oral. Você pode ter certeza que eles vão ouvir com muita atenção o que você está dizendo. Exatamente. E, como bem observaram aqui nos comentários, recém-formado também é advogado. Então, não importa para o desembargador ou para o ministro se é o seu primeiro caso ou se é o seu último caso. Seja no primeiro julgamento que você vai participar, que você vai fazer sustentação oral, ou, como é o caso aí do doutor Leandro, um jurássico dos tribunais, sempre há necessidade de se preparar com antecedência. Doutor Leandro, até hoje, a gente ainda faz, né, sustentações orais, fazemos tribunais de júri juntos, e é óbvio que você vê que... Eu vejo que o Leandro está nervoso, ele vê que eu estou tenso, mas por quê? Porque nós temos responsabilidade com o processo, não é? Tenho responsabilidade com o cliente. O que pode acontecer no curso do júri ou da sustentação oral são inúmeros fatores. Então, daí a necessidade de você estar bem preparado. E, como eu disse, não importa se é o seu primeiro julgamento
o seu milésimo julgamento, o seu último julgamento. Você está defendendo o cliente e o cliente está apostando todas as fichas em você. Daí essa responsabilidade que o advogado precisa ter. Sim, claro. A única questão que tem aí, Marcelo, só finalizando também, quando eu sinto a questão de recém-formado ou advogado inexperiente, não é na maneira pejorativa que eu me refiro. Isso vou deixar bem claro. Mesmo porque eu sempre digo o seguinte, você tendo carteira de advogado, que o advogado não tem carteirinha, carteirinha de clube. De clube. De clube. Na carteira de advogado inscrito na ordem, para mim, ele tem o mesmo conhecimento técnico que você tem, que eu tenho, que outros advogados também têm. E temos também advogados muito experientes, com 10, 15, 20 anos de advocacia, que não sabem fazer uma sustentação oral. Isso daí não diminuir ninguém. Como a gente tem juiz recém-formado que não sabe conduzir um júri. Você já deve ter se deparado com isso. Então, quer dizer, a questão de prática associada ao conhecimento técnico, elas andam juntas, né? Não tem como. Muito bem. Doutor Leandro, nós estamos aí com o tempo estourando. Uma última pergunta aqui, doutor João Batista. Uma sustentação oral emocionante, não é? Com muita adrenalina, com muita carga emotiva. É bom isso para a defesa ou tem que ser algo técnico? Marcelo, ponderação. Por quê? Uma vez eu ouvi de um desembargador dizendo o seguinte para o advogado: doutor, o senhor imagina que está no tribunal do júri? Aqui não é júri. Então você tem que ter sempre, não pode falar de maneira melancólica. Tem um orador, que aliás dizem que é um excelente orador, chama-se Rui Barbosa. Só que Rui Barbosa é um orador para ser lido, não para ser ouvido. Ele era um dos péssimos oradores da história do direito brasileiro. Não sei se você sabe disso. A entonação de voz, ele não tinha uma inflexão de voz. A entonação de voz dele era sempre o mesmo ritmo. Então você tem que conduzir a sua oratória de acordo com aquilo que é apresentado. Se o momento ou se a situação, um ponto que merece destaque, é óbvio, você vai dar uma entonação maior. Muito bem, aquilo que eu sempre falo aí para os meus alunos, né? Questão de bom senso. Precisa ter bom senso e analisar caso a caso. Cada caso é um caso e, eventualmente, a tática a ser utilizada é diferente. Sim. Doutor Leandro, eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes aqui da live. Fico muito feliz. Vi aí a participação de vários alunos, ex-alunos, colegas advogados. Isso me deixa aí bastante feliz. Tenho certeza que a maioria está aqui por causa dos conhecimentos do Dr. Leandro. Ele resolveu compartilhar, não é, esse seu conhecimento conosco. Então fica aqui, Dr. Leandro, meu profundo agradecimento e o convite já para que nós façamos outras lives, possamos conversar um pouquinho mais aí sobre a prática da advocacia. Professor, é sempre um prazer dividir uma exposição contigo, tá? Eu sempre falei, não é questão de protocolo, né? Que a gente está sempre falando aqui de protocolo, mas uma questão de sinceridade. Eu te tenho, e sempre falei isso para você, como um dos melhores processualistas que nós temos aqui no estado de São Paulo. Além de professor, é um advogado extremamente combativo, sempre tive a honra de participar contigo de vários processos, você sabe disso. A tua conduta ética profissional, isso daí é ímpar. Tá? São poucos advogados que eu conheço que têm a envergadura que você tem. Então, a participação aqui contigo, para mim, é sempre uma grata satisfação e uma honra. E espero poder participar novamente, se for convidado. Um abraço. Com certeza. Um abraço a todos. Fico lisonjeado aí com seus comentários, doutor Leandro. Se deve, talvez, muito mais à nossa amizade. Não, é por merecimento, professor. Por Maravilha. Merecimento e pelos cabelos grisalhos que você tem. Muito bem, muito bem. Eu agradeço aí a todos os ouvintes. Na próxima semana, até adiantando já, nós vamos fazer a divulgação ainda, mas teremos uma live sobre colaboração premiada. Então eu vou conversar com o Dr. Luiz Antônio
Nunes Filho, que é advogado criminalista, é professor universitário e tem atuado aí em muitos casos de repercussão. E vamos falar um pouquinho sobre colaboração premiada. E a nossa ideia é sempre fazer esse bate-papo, doutor Leandro, de forma prática, não é? Para que os colegas advogados e estudantes, operadores aí do direito, possam ver como não é, essa nossa atuação jurídica e os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Então, mais uma vez, doutor Leandro, agradeço muito aí essa sua disponibilidade e nos vemos em breve numa próxima live. Se Deus quiser. Um abraço, professor. Obrigado a todos. Pessoal, uma boa noite, boa semana. Até a semana que vem. Forte abraço.